Paz e graça, amados, mais uma vez, aqui para mais um vídeo, para o quarto vídeo, dificuldades bíblicas. Muitas vezes, ao longo dos anos, nós temos visto algumas coisas que precisam de ser esclarecidas. Muita gente tem tido dúvidas, assim como também saíram alguns irmãos, como em Atos dos Apóstolos está, que saíram alguns irmãos e confundiram as mentes daquelas pessoas no passado, tem continuado assim ao longo do tempo, até aos dias, se calhar até aos dias de hoje. E então, uma das dúvidas que tem se calhar acontecido, ou tem vindo à mente, neste caso dos católicos, é esta. Hoje vamos falar deste assunto, que é Maria, mãe da humanidade. Maria, ou seja, a pergunta é, a quarta é Maria, mãe da humanidade. Agora, a pergunta da pessoa foi, uma pessoa da Amadora, que diz, no Evangelho de João 19, João capítulo 19, 25 a 27, Jesus dirigiu algumas palavras à sua mãe. Também ao apóstolo João, as quais os católicos atribuem um significado muito especial, que penso não ser compartilhado pelos protestantes. Podem explicar-me o sentido bíblico dessas palavras? Bem, então a pergunta que se mete aqui mais uma vez, ou seja, ou mais um erro, perdão, que fizeram, e como já temos lido, que como vimos ontem, o mediador entre o homem e Deus é Jesus. Agora, em Lucas, no livro antes de João, logo ao início, podemos ver que o anjo Gabriel aparece a Maria e diz que ela achou graça aos olhos do Senhor e que ela iria dar à luz Jesus. Não é que Jesus já não tivesse nascido. Jesus já existia muito antes, mas foi para que se cumprisse as profecias que já antes se tinham feito. E em todas as profecias que se fizeram, nenhuma mencionou a Maria ou qualquer outro dos outros santos. Amados, uma coisa que precisamos de ver. Maria foi uma mulher que Deus viu nela pureza. Se calhar nas outras não havia, mas nela havia pureza. Ou seja, se houve pureza, então ela foi escolhida por Deus para que ela desse à luz Jesus. Não é que Jesus já não tivesse existido. Jesus já existia, porque em João, mais à frente, aqui no mesmo livro que eu agora vamos abrir, que é em João 19, 25 a 27, Jesus, antes desta passagem, quando está no templo, a dizer que quem conhecer a verdade, que ele é a verdade, e quem conhecer a verdade os libertará, a multidão lhe disse, nós somos filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, nós somos livres. Como é que tu podes dizer que, se guardarmos a tua palavra, que somos livres? Mas a resposta de Jesus foi, antes que Abraão existisse, Maria Maria foi a sétima, salvo erro, a sétima geração, ou a sexta, para que Jesus nascesse. Agora vamos ver uma coisa. Maria foi a sétima geração antes de Abraão. Depois de Abraão, antes de Abraão, Jesus já existia. Jesus disse,
antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora bem, o que é que aqui podemos concluir? Maria, nessa altura, a Bíblia antes, a palavra de Deus antes, não fala que Maria estava lá. Ou que qualquer um dos outros santos que se cultuam nas igrejas católicas, ou em casas dos católicos, não, a Bíblia não menciona qualquer um deles que lá estivessem antes de Abraão. Mas sim o Filho de Deus, que veio para nos salvar, e como as profecias já falavam dele, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias e outros profetas mais falavam de Jesus. Jesus. Até o próprio Moisés, a maior história de liberdade do mundo, a mais conhecida, os 10 mandamentos, o próprio Moisés disse, virá após mim, sim, um profeta maior do que eu. Ele disse assim porque se calhar naquela altura eles não sabiam ou não queriam, não sabiam que era um Messias. Nós sabemos que hoje em dia o Messias é o ungido de Deus. Ou seja, neste caso, Moisés disse, virá um profeta maior do que eu. Hoje, quem o ouvir será salvo. Ele aqui deu logo tudo a entender, Moisés. Quem o ouvir será salvo. Mas quem não o ouvir será aniquilado ou eliminado do meio do seu povo. O próprio Moisés. Ou seja, Moisés foi Moisés e outros mais. Moisés e Elias, Elias, sim. Moisés e Elias foi os que apareceram a Jesus. Agora, pensemos, Maria e Pedro e outros santos que há por aí, não haviam naquela altura. Nem no céu haviam, nem profecias haviam deles. Ou seja, eles ainda estavam cá na terra. Como Davi, um grande rei, o rei Davi também disse outra coisa. Davi disse que disse ao próprio Senhor que também havia essa confusão, como se calhar hoje coisas, porque Jesus disse que muita gente dizia que ele era o filho de Davi, pois ele disse, pois como dizem que eu sou filho de Davi? Se o próprio Davi disse, o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi disse isto, Davi já devia ter tido uma pequena visão que o próprio Jesus queria chamá-lo filho de Davi, que ele não era filho de Davi, mas sim o filho de Deus. E Maria, ou seja, Jesus também disse que quando foram interrogar acerca da ressurreição e dos casamentos, os escribas e neste caso foi os saduceus, porque com aquela história do que morrer, que uma mulher matou não, mas que uma mulher casava-se com um e depois morreu, assim por 7 pessoas. E Jesus disse que na eternidade não eram dados a casamentos. Nem casamentos, peço desculpa. Nem havia divórcio e etc. Pois então, se Jesus disse isso, vejamos uma coisa. Pois se não há isso, então Deus Deus tem, se é onipotente. Onipotente é todo poderoso. Onipresente, está sempre presente. Se Deus tem todo o poder, pois então porque é que Deus precisaria, ou precisa de nós, se foi Ele que nos criou, porque é que Deus precisaria de Maria? Só precisou para que ela fosse na terra, para que o homem, para que o homem visse que Deus nos amou e enviou Jesus
e ela foi só um instrumento escolhido por ela, que Deus escolheu a Maria para ser a mãe de Jesus, só, mais nada. Mas também há outra coisa. Agora vamos aqui ver. Não, vamos aqui ver. Deus não precisou, nem precisa de casar para ter filhos. Deus, de um homem só, criou-nos a nós todos. E não foi preciso casar. Nem precisa de mulheres para isso. Deus precisou somente de terra, do pó, para nos criar. Se formos a Gênesis, vamos ver. Deus criou a Abraão. Peço desculpa, Adão, do pó, da terra. Não foi com uma mulher, não foi com Maria. Lá não diz Deus e Maria casaram-se e tiveram Adão. Não diz. É isto que nós temos que ver. Se fosse, lá estaria escrito: Deus e Maria tiveram um filho chamado Adão. E Adão, por sua vez, deu continuação. Mas não está escrito. Então, vamos ver. Foi a pergunta e diz: o trecho... João 19, capítulo 19, 25 a 27. Vou ler pela Católica. Que diz 19, como eu tenho feito. João 19, está aqui. Vou ler o 25 ao 27. 25 a 27, onde é que isto anda? Está aqui. 25. Jesus e sua mãe. Aqui diz Jesus e sua mãe, mas pronto. Junto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, Maria de Magdala. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Como aqui podemos ver. Agora, a católica, vamos ver a evangélica. João 19 e 25 a 27. Que diz assim a palavra. Sim. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a sua irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E disse e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amados, se Maria fosse a mãe da humanidade, creio que nem tivesse vindo cá, né? Não precisava de vir e escolheria outra mulher, não é? Mas voltando, como veem, estão as duas Bíblias em sintonia. Começamos a analisar uma e outra, comecemos a ver as coisas. Agora, outra. O trecho referido pela leitora diz o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, a Maria de Magdala. Ao ver a sua mãe, junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Ou seja, aqui eles estão entre parênteses, mas há umas traduções, ou seja, há várias traduções da Bíblia, como nós, se calhar os católicos não sabem, mas como devem saber, pronto. Como também devem saber, em vários países, para que a Bíblia hoje em dia, né, esteja na linguagem comum, não só para o clero, mas que esteja só para uma linguagem comum, para que eu a compreenda, para que vocês a compreendam, teve que passar o processo da tradução do hebraico para o latim, do latim para português, inglês e por aí em diante. E então está aqui uma, como é que se diz? Uma, entre parênteses, que diz tradução das escrituras, peço desculpa, sagradas, feita pela difusora bíblica Missionários Capucinhos. Aliás, eu até tenho um aqui à parte. Eu não sei se é aqui que diz. Até aqui. Mas pronto. Agora. A tradução que na Bíblia está aqui. Podem ver na Bíblia Evangélica, que é a mais usada. Não sei se é de todo o mundo, mas eu até hei de passar, meter mesmo a história, porque posso ter, dá para ver isso, ou então procurem João Ferreira de Almeida, um mencionário nosso, português, que na altura se calhar também foi por Ciro, pelos católicos na altura, que tinha 16 anos e foi para a Arábia. Não sei se foi para Israel, mas, ou se foi só para a Arábia em si. Mas depois eu prometo e os amados podem confirmar. Agora, como podem ver, agora aqui, em nota de rodapé, em rodapé de aludida editora explana desta forma. São João representava toda a humanidade. Assim Maria Santíssima foi constituída mãe de todos os homens. Como aqui podem ver, João é como meteram. Agora, Mãe Santíssima, sendo mãe de Cristo, havia de ser também mãe dos irmãos de Cristo. Ou seja, agora pensemos aqui uma coisa. Se Maria foi mãe da humanidade, não era só daquela altura. Para isso, Maria tinha que ser mãe da humanidade já desde o início. E lá está. Porque só desde aquela altura. Só porque Deus enviou Jesus é que Maria passou a ser o... Porque Jesus veio Maria aí passou a ser a mãe da humanidade. Pensemos um bocado. Baal era um deus dos cananeus e era em forma de homem, forma humana. Agora pensemos, vamos estar a adorar uma mulher. Havia também a mulher que era, digamos assim, a esposa de Baal. Agora vimos uma coisa. Baal era o deus, mas homem, neste caso, cananita, dos cananeus. Mas também tinha uma esposa, que era, eu não me lembro do nome dela, mas também era uma representante, acho que era Astrote, acho que era isso, Astrote. Ou seja, era a representante de Baal. Agora pensemos, Maria só passou a ser de um tempo. Maria passou a ser de um tempo, mas para os cananeus, Baal e o outro, e a mulher Baal, lá aqueles ídolos de pedra, que passavam os filhos pelo fogo, e outras coisas mais, eram já desde o início lá deles. Agora pensemos um bocado, amados.
Com licença. Ficaria. Peço desculpa. Como eu estava a falar. Então, Maria, a mulher de Baal e isso tudo, era já desde o início. Agora aqui, Maria não. Maria foi só de uma altura. E será que era só por isso? Ou será que queriam outras coisas com isso que inventaram? É isso também tem que se ver. Bem, continuando. E outra. Como aqui diz, ou como na tradução está da Bíblia Católica, que até essa mesmo que aqui está, que João representava a humanidade. Então pensemos assim um bocado, amados. Se João representava a humanidade, então, sendo assim, como é que poderia ser? Como é que poderia ser? Eu creio que aqui, pronto, não sei explicar muito bem, mas pelo que eu imagino, o que eu penso, como poderemos então, né, pensar que só João era representante da humanidade. Para isso podia ser os 12 discípulos ou apóstolos e representar 12 nações. Bem, mas voltando ao assunto, diz: nas edições católicas dos evangelhos divulgadas no nosso país constam explicações como esta: Maria é aos pés da cruz a nossa correntadora. Com Jesus é o canal pelo qual o futuro precioso do sacrifício do Calvário chega aos homens. A tradição da Igreja sempre viu nestas palavras um significado mais profundo. A proclamação solene da maternidade de Maria em revelação a todos os cristãos, representados aqui por João, o discípulo amado. Os teólogos católicos romanos terão de fazer uma enorme ginástica dialética para fundamentos num simples texto das Escrituras, como o de João 19, 27, que é o que acabamos de ler, engendraram a doutrina da maternidade de Maria, concernentemente a todos os cristãos, fazendo dela a nossa corredentora. Muitos pensam que João, representando o colégio apostólico, toda a Igreja, foi entregue pelo Senhor Jesus Cristo aos cuidados e proteção de Maria. Mas aconteceu precisamente o contrário. O Senhor encomendou sua mãe, isso sim, à proteção do seu discípulo predileto. João 19, 27. Ou seja, o que aqui podemos ver e pensar e ver bem? Jesus confiou àquela que Deus escolheu para ser sua mãe na terra, quando ele veio em forma de homem, né? Jesus confiou a sua mãe, né? Que é o que nós faríamos, qualquer um de nós faríamos naquela situação, ou noutra situação, se nós formos para longe da nossa mãe, poderíamos a nosso irmão, se neste caso não tivéssemos irmãos próximos, estivessem afastados, né? Podíamos então pedir a alguém mais próximo, ou seja, a quem nós gostássemos mais, que foi o que Jesus fez a João. João era aquele discípulo, sim, amado e predileto. Porquê? Porque João
deitava-se no peito de Jesus. João era aquele que estava sempre perto de Jesus. E daí, então, Jesus ver aquele amor que ele tinha por Jesus e dizer, então, já que tu me amas tanto, eu vou confiar-te a minha mãe. Toma conta dela. Cuida dela. Já que eu não posso cá estar, cuida dela. Eu confio-te a minha mãe. Toma conta dela para que ela tenha que dizer que meu filho foi, mas deixou-me outro para, entre aspas, para o substituir. É isto que eu aqui vejo. Agora, não devemos pensar que o que os católicos ensinaram ou ensinam ainda hoje. Porque é errôneo. Agora, vejamos. O contrário. Predileto. No morro do Calvário, o Senhor permanecia no madeiro, em sofrimento atroz, e o tempo passava, a multidão começou a desesperar, permitindo que Maria e as outras mulheres piedosas chegassem junto à cruz. E então Cristo, já moribundo, revelando grande consideração e desvelo pela sua mãe, na altura provavelmente viúva, entrega aos cuidados de João. O escritor brasileiro Abílio Boaventura comenta o seguinte modo as palavras de Jesus dirigidas ao apóstolo: é verdade que Cristo diz a João, eis aí a tua mãe, mas isto não oferece base para uma interpretação de tal natureza. Tudo leva a crer que Jesus faz a entrega da sua mãe ao discípulo amado, em termos de mãe e de filho, para mostrar a relação de grande e afetuosa intimidade que devia reinar entre ambos. Noutras palavras, João devia receber Maria como se estivesse recebendo a sua própria mãe. E Maria devia ir para a casa de João como se fosse para a casa de um filho de sua predileção. Ou seja, como aquele discípulo foi o predileto de Jesus, e como também Maria devia ter, ou sabia que Jesus foi o filho que Deus lhe tinha prometido e que teve-o, não é? Foi um filho predileto também para Maria. Ou seja, quem é que também não ficava, não faria de Jesus o filho predileto, não é? Na terra, claro. Agora, então, o que aqui acontece? Acontece isto. Acontece que Maria, Jesus, na interpretação deste, para mim é um irmão, pronto, deste homem, foi como Jesus dizer, olha, aceita este homem como no meu lugar, digamos assim. Não é que tivesse em comparação, não. Mas quer dizer que em termos de, como se fosse um filho de predileto, um filho favorito, só, nada mais. Agora, várias razões costumam ser aduzidas para explicar a decisão do Senhor a entregar Maria aos cuidados do discípulo amado. A primeira das razões é: os irmãos de Jesus, nessa altura, criam nele. MR, peço desculpa. MR deve ser Marcos.
Pronto. Marcos 3, 21 a 25. A 35, peço desculpa. João 7, 1 a 15. São João, o apóstolo dialecto, entenderia melhor do que qualquer outro amor de Jesus. Do resto, o único dos 12 a permanecer junto do Salvador até ao fim. João 19, 25 a 26. João era conhecido do sumo sacerdote, estando, portanto, socialmente bem relacionado, deveria pertencer a uma família com posses materiais e talvez com essa casa em Jerusalém, podendo assim providenciar um lar confortável. João 18, 16, 19, 27. O Senhor Jesus, na sua omnisciência, sabia que João seria o último dos apóstolos a morrer. João, capítulo 21, versículos 18 a 23. No Evangelho de João, capítulo 19 a 23, lê-se: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, depois de breve referência a Maria nas bodas de Canaã da Galileia, João, capítulo 2, versículos 1 a 12, no início do ministério de Cristo, o apóstolo João nada diz a respeito de Maria em todo o seu evangelho. Isso é como aqui vemos, mais uma vez, como eu estava a dizer, não só em toda a Bíblia, mas até João não descrevia nem disse nada em todo o seu evangelho, como em toda a Bíblia não fala sobre Maria. Fala só que Maria foi um instrumento para dar à luz Jesus. A seu respeito de Maria em todo o seu evangelho, inceptuando em uma alusão indireta dos judeus, citada em João, capítulo 6, o versículo 42. Volta a mencioná-la da passagem só nos últimos momentos da vida do Senhor, como se explica o seu completo silêncio. Como se explica o seu completo silêncio em todo o Evangelho, ocupando Maria um lugar de tanta importância na crença dos primitivos cristãos? Uma boa pergunta. Como se explica o silêncio em todo o Evangelho, ocupando Maria um lugar de tanta importância na crença dos primitivos cristãos, e neste caso, atuais? Então, se Maria era tão importante e é tão importante hoje em dia, como é que ela não é mencionada em toda a palavra, em toda a Bíblia, digamos assim? E os santos, claro. Mas é uma boa pergunta. Continuando. E que dizer das epístolas neotestamentárias de São Paulo, São Pedro, etc., as quais nem sequer mencionam uma única vez o nome de Maria? Outra boa pergunta. Se calhar se fosse na Idade Média já tinha aqui o clero ou os guardas para me queimarem, mas pronto, também não era por isso que ia parar. Continuando. Através dos séculos, os católicos têm conferido a Maria atributos próprios do Criador, prestando-lhe na prática autêntica adoração. Após o Concílio Vaticano II, Maria continua a ocupar
na liturgia católica romana um lugar de grande preponderância, situando-se acima de todos os santos e anjos. Escreveu o bispo anglicano João Serralho ao refletir no assunto em causa. Deus jamais nos ordenou que venerássemos como divina a mãe de Jesus, ou que orássemos a ela como padroeira dos pecadores. O senso comum ensina-nos que, tendo ela necessidade de proteção de outrem, não pode ajudar os homens a alcançar o céu ou tornar-se, sob qualquer aspecto, mediadora entre Deus e os homens. Por mais doloroso que seja, não podemos deixar de afirmar que, de todas as doutrinas da Igreja Romana, não há nenhuma que mais careça de fundamento na Escritura ou na razão natural que o culto quase divino prestado a Maria. Peço desculpa. Agora, só aqui terminar uma coisa, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, só que mesmo acabar uma coisa. Pronto, agora sim. Pronto, peço imensa desculpa, agora já posso. Continuando, aqui diz... também o Ingegeta Reswell Chaplin argumenta no acerto nas escrituras não encontramos o menor indício ou sugestão de que Maria fizesse parte da adoração da Igreja cristã primitiva, como se fora uma personagem em trono da qual se tivesse estabelecido certa ligatura, porque parece perfeitamente seguro asseverarmos que a própria Maria ficaria surpreendida. Isso é verdade. É que uma boa coisa. A própria Maria, se agora voltasse à Terra, né? Acho que até ela ficava... Ei, que é isto que eu tenho feito? Mas eu não sou ninguém. De certeza. E perturbada, surpreendida e perturbada ante tal atenção tão errada e contrária ao espírito do Novo Testamento, que só reconhece um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Perdão. Há inúmeras personalidades, gradas de hierarquia católica romana que sustentam nesta matéria pontos de vista semelhantes ao cristianismo evangélico. Daremos aqui alguns exemplos de padres conciliares que interviram na discussão do texto. Maria no ministério de Cristo e da Igreja durante o Concílio Vaticano II. O cardeal Bernard, o cardeal Bernard Jean
Alfrink, arcebispo de Utrecht, na Holanda, falando em nome de 124 bispos de diversos países, afirmou na terceira sessão do concílio, aplicando a Maria a palavra medianeira deve ter um sentido essencialmente diferente de quando professamos a nossa fé no uno e único mediadeiro Jesus Cristo. Podemos até dizer que neste último sentido Maria não pode ser chamada mediadeira, pois Cristo é o medianeiro por sua missão hipostática, fundamento que existe apenas nele. Bonaventura de Uriarte, Bengoa, vigário apostólico, San Romão do Peru, disse o seguinte: para falarmos de Maria devemos basear-nos num devemos basear-nos num argumento único e essencial. Maria, a mãe de Jesus, por isso ela é a mãe do Messias, do Redentor, do Mediador, etc. Tudo isso é de fé, mas não é de fé que ela é a mãe da Igreja, mãe dos homens, mãe do mistério da Igreja ou do corpo místico. Em nome do episcopado indonésio, declarou o arcebispo de Jakarta, Adrianaus já se poetra. Diz o texto que Maria aparece de maneira significativa na vida pública de Jesus. Seria mais exato afirmar que ela desaparece de maneira verdadeiramente significativa. Os três evangelhos sinópticos apenas uma vez fazem menção de Maria na vida pública de Jesus. Somente João narra o milagre de Jesus em Caná. Somente João fala de Maria sobre a cruz. Os outros evangelistas mencionam outras mulheres, mas não a Maria de Jesus. Se, pois, quisermos falar com sinceridade, devemos admitir que Maria significativamente desaparece da vida pública de Jesus. B. Sobre a medianeira, há nesta aula os que desejam ser sancionada a doutrina sobre a medianeira. Outros preferem que a palavra não seja mencionada. Fazemos parte destes últimos. A palavra não nos parece feliz, pois Maria, em sentido estrito, não é medianeira por nós e Deus, como Cristo. Além disso, a palavra dificultaria a nossa pregação sobre Cristo como medianeiro único, mesmo que o texto repita a unicidade de mediação de Cristo. Finalmente, o bispo mexicano Sérgio Mendes Arceo de Cuernavaca, falando
em nome de 40 bispos da América Latina, disse. O texto mais de uma vez fala desses munus maternal de Maria, mas não usa o título Mater Ecclesiae. E isto por boas razões. Poderíamos interpretá-lo benevolamente num sentido bastante vago e genérico, mas se quisermos tomar a expressão em sentido mais rigoroso, devemos confessar que tal título seria excessivamente recente na tradição da Igreja e ainda não maduro para ser assumido oficialmente por um concílio ecumênico. Foi Berengário de 1125 quem primeiro formulou a expressão, mas num sentido bastante determinado no século X. Eu não sei muito coisa, numeração romana, vou dizer X, I. Encontramos um monge cisterciense inglês que usa quase as mesmas palavras de Berengário e é só se Maria é mãe da Igreja e a Igreja é nossa mãe, teríamos que Maria é nossa avó. Se a mãe da Igreja seria também Maria dos Anjos, mãe dos Anjos, que segundo São Tomás fazem parte da Igreja e com ela é membro proeminente da Igreja, deveria ser sua própria mãe. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os cristãos evangélicos acreditam que Maria era uma crente santa e virtuosa, humilde, discreta, dedicada e temente a Deus, a quem o Criador favoreceu escolhendo-a de entre as mulheres piedosas de Israel para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido após a ressurreição de Jesus e aguardando a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Aí vemos Maria em oração devota com outros cristãos. Lucas 1, capítulo 1, do versículo 26 ao 56. Capítulo 2, Lucas 2, 15, 19. Capítulo 2, versículo 15 ao 19. Do mesmo capítulo 2, versículos 39 e 51. João, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Atos 1, capítulo 1, versículo 4 ao 14. Para nós, Maria é uma personagem das Escrituras Sagradas que nos merece maior respeito, sobretudo por haver sido escolhida para ser mãe do Senhor Jesus. Ela é com efeito bendita entre as mulheres, como referiu Isabel. Temo-la assim como um modelo de virtudes, um exemplo de vida a ser seguido por todos os cristãos. Aqui podemos dizer, Maria não foi, para nós evangélicos é assim, Maria foi sim uma mulher de respeito, uma mulher que merece o nosso respeito, não só por ter sido escolhida, mas ela andava sempre, como costuma dizer, na linha. E é isso que nós, e vemos um exemplo nela também.
como em várias personagens bíblicas. Aí nós vimos esse respeito nela. E é o que os católicos deviam de ver. Não de cultuar. Porque até, como aqui muitos bispos e etc. diziam em concílios, ela ficava perturbada e surpreendida com tal escândalo. E é isso que nós devemos dizer. Maria é um modelo de vida. Nunca se esqueçam disso. E até ao próximo Dificuldades Bíblicas. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.